Olá pessoal, nessa primeira videoaula iremos explicar um pouco sobre instrumentos de medição e como acoplá-los no circuito de maneira correta, sendo ele voltímetro, ou amperímetro ou potímetro. Os instrumentos de medição elétrica são muito importantes para verificarmos quais valores de medidas elétricas podemos encontrar em um circuito, sendo ele tensão, corrente ou potência. Cada instrumento deve ser acoplado de uma maneira específica. Por exemplo, os voltímetros, medidores de tensão elétrica, necessitam ser colocados em paralelo à rede ou entre dois pontos específicos do circuito em paralelo. Já os amperímetros, medidores de corrente elétrica, bastam ser colocados em série ao circuito. Para medirmos potência fornecida a um circuito, precisamos de um altímetro. Este deve ser acoplado em duas partes. Em uma parte do instrumento iremos ligá-lo como um voltímetro e outra como um amperímetro, pois, como sabemos, potência é a multiplicação de tensão pela corrente. O instrumento irá utilizar os valores de corrente e tensão para encontrar a potência. Existem dois modelos de instrumentos para medição de tensão e corrente: os digitais e analógicos. Os digitais são encontrados normalmente na forma de um multímetro. Com ele, podemos medir tensão alternada, tensão contínua, corrente e valores de resistência, e estes valores são apresentados normalmente em um display eletrônico. Os instrumentos de medição analógicos funcionam normalmente por indução magnética e os valores são apresentados através de uma escala e um ponteiro. Montagem 1. O voltímetro é um aparelho que realiza medições de tensão elétrica em um circuito. Ele exibe essas medições geralmente por meio de um ponteiro móvel ou um mostrador digital. Nesse caso, temos um mostrador analógico que mostra tensão de 0 a 300 volts. Ele precisa ser colocado em paralelo à rede, nesse caso fase-fase, para funcionar corretamente. Como a rede tem 220 volts, o ponteiro ficará próximo desse valor. Bom, como vimos na explicação, vamos medir a tensão na alimentação. Então vamos usar um voltímetro analógico de bancada e um multímetro digital de mão. Então vamos ligar uma das fases à entrada do voltímetro e em paralelo eu finalizo a ligação do voltímetro com a fase. Para comparar, eu vou ligar o multímetro digital agora à mesma instalação. Então, uma das entradas do multímetro eu conecto a entrada da fase e a segunda fase a o outro bordo do multímetro. Ao ligar aqui, vemos que a tensão, como premeditado, é de aproximadamente 220 volts. E aqui no multímetro digital aparece a mesma leitura, porém em valores numéricos e com aproximação mais definida do que esta. Instalação 2. Amperímetro. O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade da corrente elétrica que passa através de um condutor. O amperímetro utilizado mede a corrente de 0 a 2 amperes. Nesse caso, vamos medir a corrente necessária para acender uma lâmpada incandescente. O amperímetro será ligado em série com a lâmpada. Como vimos na explicação, vamos medir a corrente que está circulando por essa lâmpada incandescente com utilização de dois amperímetros. Um amperímetro de bancada e um amperímetro digital, desse multímetro. Então, começamos a instalação ligando uma das fases à entrada do amperímetro. E para acoplar a medida nos dois medidores, ligamos em série esse amperímetro com o multímetro. Observando aqui a ligação correta do multímetro, completamos a ligação, ligando o terminal para medir a corrente com a entrada de uma das lâmpadas e a saída da lâmpada, a segunda fase. Bom, como podemos perceber, há deflexão do ponteiro, mesmo que pouca, mas a gente pode perceber. E aqui no multímetro podemos ver a leitura de 0,23 amperes. Então, apesar de ser baixa, conseguimos perceber a deflexão. Instalação 3. Wattímetro.
O voltímetro é um instrumento utilizado para fazer a medição de potência elétrica fornecida ou dissipada por um circuito elétrico. Para a medição de potência é necessário que o voltímetro meça tensão e corrente, e esse deve ser conectado igualmente como o amperímetro e o voltímetro. Nesse caso, vamos medir a potência elétrica fornecida para acender uma lâmpada incandescente. Bom, como vimos na explicação, vamos medir a potência consumida por essa lâmpada com esse voltímetro de bancada. Então, ligamos uma das fases à entrada correspondente ao voltímetro e a segunda fase à outra entrada correspondente ao voltímetro. A mesma fase vai ser ligada à entrada característica ao amperímetro e a saída à entrada de uma das lâmpadas. Fechamos o circuito ligando a saída da lâmpada à segunda fase escolhida. Podemos perceber aqui a deflexão do ponteiro, de aproximadamente 60 watts, que é o valor nominal da potência da lâmpada que escolhemos. Instalação 4. Frequencímetro. O frequencímetro é o instrumento utilizado para a medição da frequência da rede elétrica. Para a medição, basta colocarmos o instrumento em série com a rede. Como o sistema brasileiro utiliza a frequência 60 Hz, esta será a medição apresentada. Bom, como vimos na explicação, vamos medir a frequência da rede com esse frequencímetro de bancada. Então, conectamos uma das fases à entrada do frequencímetro e a saída à segunda fase. Podemos ver que fica aproximadamente em torno de 60 Hz, que é a frequência utilizada no Brasil. Instalação 5. O medidor de fator de potência, cossímetro, mede a relação entre a potência ativa e aparente de um circuito. Essa relação pode ser expressa como cosseno de φ. Nesse caso, como só temos um resistor, o valor será igual a 1. Para a medição, basta utilizarmos a mesma ligação do voltímetro. Bom, como vimos na explicação, vamos medir o fator de potência de uma instalação puramente resistiva. Para isso, vamos utilizar essa lâmpada incandescente e um cossímetro, que é o medidor de fator de potência. Para isso, vamos conectar uma das fases à entrada correspondente a medidor de tensão e a outra entrada correspondente ao medidor de tensão à segunda fase. Uma das fases conectamos a entrada correspondente ao amperímetro do medidor. A saída correspondente ao amperímetro conectamos a uma das lâmpadas. E terminamos o circuito conectando a saída da lâmpada à segunda fase. Ao ligar, percebemos que o fator de potência fica próximo de uma unidade, explicado pela característica puramente resistiva do circuito.